Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Eu quero convidar você a ficar comigo até o final, pois Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Queridos, eu também quero convidar você a compartilhar essa mensagem, pois quando compartilhamos essa mensagem, damos a outros a oportunidade de também serem abençoados pela palavra de Deus. Então, nos ajude compartilhando essa mensagem, apertando no joinha. Nós enviamos uma mensagem para essa ferramenta poderosa, que é essa mensagem relevante, e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, eu te convido, inscreva-se no canal, ative o sininho e você vai receber uma mensagem como essa cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus, hoje, Jeremias, capítulo de número 23, do verso 1 ao verso de número 4, que nos diz assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. E eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Queridos, em Jeremias 23, nos mostra que os reis de Judá haviam fracassado em viver de acordo com os padrões divinos e da linhagem davídica. Portanto, agora, a libertação e a restauração só poderia vir por meio da intervenção divina. E a primeira sessão aqui apresenta uma transição a partir da condenação dos reis pastores de Judá para a proclamação da vinda de um rei justo e reto, e então para a restauração de um remanescente na terra prometida. Preste atenção, queridos. A expressão aqui, ai, geralmente introduz uma mensagem de julgamento. Pastores no Oriente Médio Antigo, o reino ideal geralmente era apresentado ou ilustrado de um pastor, ou a ilustração de um pastor. Para Israel, o ideal do bom pastor está presente em seu grande rei, como o próprio salmista Davi proclama no seu Salmo 23. Refletindo por meio do reinado de Davi, o rei pastor. Entretanto, em vez de proteger e cuidar da nação, os reis pastores de Israel haviam dispersado e deixado de visitar e cuidar do povo. Os reis de Israel haviam causado a dispersão da nação. Entretanto, o Senhor seria misericordioso para trazer a restauração do resto. Como já dissemos, e ainda que alguns negassem a realidade, o julgamento de Judá seria inevitável. E esses capítulos que lemos anteriormente estão narrando o fim da dinastia davídica, deixando claro que a calamidade e o exílio seriam o resultado do julgamento divino dos pecados dos reis e dos profetas e também do povo de Judá. O julgamento é enfatizado, mas o tema de esperança, de restauração futura, também está presente nesse capítulo, queridos. E neste capítulo, nós vamos ver também a mensagem dirigida aos líderes e aos profetas. Deus pronuncia aqui um ai contra os pastores que dispersam o seu povo.
Queridos, algo muito sério e de responsabilidade é representar a Deus perante o povo e pretender falar em seu nome. É um pecado muito grave diante de Deus perverter suas palavras. Por isso, precisamos ter cuidado, porque é muito sério pretender perverter as palavras de Deus ou representá-lo mal e profetizar mentiras em seu nome. Não devemos nunca usar o nome de Deus de maneira inconsequente e descuidada para dar credibilidade aos nossos propósitos. A Bíblia já nos adverte dizendo que nós não deveríamos tomar o nome de Deus em vão. Num período em que os líderes espirituais estavam deixando de repreender o erro e eles mesmos cometendo os mais graves, o Espírito Santo, através de Jeremias, derrama um feixe de luz brilhante em um mundo escuro de trevas. Ele profetiza que o Espírito de Deus irá estabelecer novos pastores que cuidem do seu povo e irrompe em uma bela profecia messiânica. É o que nós começamos a ver na segunda sessão, desde o verso de número 5 até o 8. E a palavra de Deus nos diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que é e reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e será este o seu nome, como que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Aleluia! Eles precisavam desesperadamente da justiça de Deus, e assim como nós também precisamos, queridos. Aleluia! E nós também esperamos este dia, em que o sumo pastor virá e redimirá todas as coisas e reinará eternamente. Mas, voltando aqui para este contexto, há um dito, queridos, que diz que como somos líderes, assim é o povo. Ou seja, o povo segue as ações de seus líderes e não serão melhores do que eles. É de se admirar, então, que o mal ataque vigorosamente os nossos pastores e líderes, tentando destruí-los a toda maneira. Temos o privilégio, queridos, de interceder por eles em oração, principalmente nesses tempos de urgência. Que nós todos os dias possamos nos lembrar dos nossos líderes, pastores e também governantes, e devemos orar para que a misericórdia de Deus os alcance. Uma prática que tem demonstrado particularmente eficaz na neutralização da palavra de Deus é a imoralidade. Muitos estão incorrendo neste pecado. Mesmo que sejamos dedicados ao Senhor, ainda assim somos vulneráveis a tais tentações. Nos tempos de Jeremias, os falsos profetas e sacerdotes estavam levando o povo à decadência espiritual pela omissão da repreensão e por seus próprios atos. Jeremias chama esta situação de uma coisa horrível e compara o povo de Jerusalém ao povo de Sodoma. E isto vale também para o nosso tempo, querido. Nós estamos vendo também coisas assim, em que nos está arrepiando os cabelos da cabeça. Coisas horríveis acontecem no nosso tempo. Queridos, mas eu quero encerrar a reflexão dessa manhã falando que este capítulo trata, acima de tudo, acerca da deturpação da vontade de Deus. Foi com temor que, como pastor, li: por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade de que dei a vocês e a seus antepassados. Aqui no verso de número 39. Jeremias, queridos, ele lamenta profundamente a situação.
E ele diz que o seu coração está quebrantado por causa do uso indevido das santas palavras de Deus. O profeta entende as graves implicações. Quantas pessoas que hoje, com pretexto de anunciar a palavra de Deus, estão usurpando o direito dos necessitados, usando de sua liderança para benefício próprio, e Deus os julgará. Porque muitas das vezes pregam-se uma palavra, mas a sua vida não condiz com o que pregam. Jesus alertou seus discípulos a respeito, porque os escribas e fariseus diziam uma coisa, mas as suas ações não estavam em harmonia com o que diziam. Nós precisamos ter o cuidado de sermos exatamente o que somos na igreja, também na comunidade. Será que somos uma pessoa na igreja e outra na vida cotidiana? São os nossos pensamentos sujeitos à santa palavra de Deus, queridos? Deus está, meus amados, ansioso para que o seu povo se desfaça da condição de Laodiceia, em que as pessoas permaneçam com um pé na igreja e outro no mundo, que não sejamos mais mornos, mas que sejamos verdadeiramente íntegros na palavra, no trato, na fé do Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. E eu quero convidar você a orar comigo para que a palavra de Deus encontre lugar em nós. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te oro. Eu te oro para que, ó Deus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, e também nas nossas vidas. Ó Deus, eu te oro também para que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada líder, sobre cada pastor, sobre cada governante, que o Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, àqueles, ó Deus, que portam a tua palavra, para que deem testemunho digno, ó Deus, e andem retamente, conforme, Senhor, o Evangelho, ó Deus, que anunciam. Pai, esta é a minha oração nesta manhã, que a sua mão se estenda para nos abençoar neste dia, e o Senhor nos guarde de fazer o que é mal perante a tua face, Pai. Fica conosco e nos dê vitória. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero declarar: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.